Isbal Podcast. Realização: Isbal, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. AD Estúdio, solução em tecnologia. Olá, pessoal. Estamos então com um novo episódio do Isbal Podcasts e hoje eu vou conversar com o engenheiro florestal Sidney Brasil. O Sidney é presidente do comitê do Campeonato Brasileiro de Escaladas em Árvores. E ele vai contar para nós um pouco dessa experiência. Sidney, Sid, para os amigos, né? Conta para nós um pouco sobre como tu iniciou esse trabalho, o que te fez começar a entrar nesse trabalho com o Campeonato Brasileiro, e conta um pouco da tua trajetória. Bom, Kathleen, obrigado, né, por esse momento aqui, que eu acho que é muito bacana, né, pra gente que é profissional, que tá na Isbal há muito tempo, né. E tu é uma referência, né, Sidney? Bom, não sei. Bom, eu sou engenheiro florestal, né, e aí comecei profissionalmente, né, na prefeitura de Manaus, eu sou amazonense, mas vivo hoje em São Paulo. Bom, eu tive primeiro contato, né, eu fui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, de Manaus, a antiga SEDEMA, né, que hoje já mudou lá. E eu acho que em 2004 eu fui participar do meu chefe do setor me convidou para auxiliá-lo numa palestra que ele ia dar numa empresa, né, de energia lá no Amazonas, lá em Manaus. E aí foi em 2004 isso, né? E aí na apresentação dele, era sobre poda, né? Falava sobre técnicas de poda, né? Poda de árvore e tal. E naquela época, eu era estagiário da prefeitura. Então, eu acho que naquele momento ali, foi no momento que eu me encantei ali, né? Que eu fiquei... eu falei, caramba, isso é muito legal, né? Pô, ele tá falando sobre as técnicas, sobre os procedimentos... E eu acho né? Aquilo me encantou ali, né? Isso era algo inovador, não era algo que fosse comum de se encontrar. Sim, né? E aí eu acabei vendo aquilo, acompanhando, né? O meu chefe do setor, Adriano Nogueira. E naquele momento eu fiquei, putz, eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero trabalhar podando árvores. Daqui eu vou me formar daqui a alguns anos, acho que 2 anos eu me formei, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Tanto que eu comecei a comprar algumas coisas. Para tu ter uma ideia, eu pensei, eu quero podar, né, isso aqui. E aí comecei a comprar alguns equipamentinhos, né, para mim, questão de segurança. Eu comprei um cinto, né? Esse cinto era um cinto de construção civil, né, que eu achava que aquele cinto ia... Comprei um cinto, comprei um facão, comprei não sei o quê, um serrotinho. E aí depois eu descobri que aqueles eram equipamentos que, alguns anos depois, eu descobri que aqueles equipamentos não serviam muito para poda de árvores, né? E aí eu me formei em 2006. Aí eu fui do setor de arborização urbana, do setor de licenciamento ambiental. Então já estava ali num setor que era ligado à arborização urbana, né? Setor de licenciamento de corte e poda de árvores também. E aí, quando eu me formei, aí eu fui convidado pela Prefeitura de Manaus, né? Pela secretária de Meio Ambiente, a Luciana Valente, para ser chefe de núcleo operacional do setor de plantio, né? Depois eu fiquei responsável pela emissão de autorização de corte e poda de árvores. E aí, em 2006, eu fui para o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana em Maringá, né? Que vai sediar ano que vem. E foi meu primeiro contato, né, com a Sociedade Brasileira, com a SBAL, né? Que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. E desse momento em diante eu não larguei mais a SBAL, né? Lá eu vi... Antes eu já tinha um contato, né? Eu conheci um americano chamado Tim Cover, e já tinha um contato com ele, com a parte da escalada, né? Mas eu não tinha capacitação, né?
E aí em 2006 nós vimos uma demonstração, né, no Congresso de Maringá sobre escalada, né? Não é o que a gente utiliza hoje, mas foi o meu primeiro contato ali. Eu fiz uma prática ali, e aí foi o momento que eu me encantei com toda essa parte, né, da altura, né? E eu já queria fazer poda, né? Então e aí tive esse contato, né? E de que forma, então, tu avançou nessas questões mais técnicas? Bom, né? A Pedro Mendes Castro, que era o presidente na época, e eu estava com o Heitor Liberato, que era meu chefe, né? O Heitor Liberato, que foi presidente da SBAL, né? Ele era meu chefe, meu amigão, meu irmãozão, né? Então, e aí nós conhecemos o Pedro Mendes. E o Pedro Mendes, naquela época, a gente conversando sobre a ideia de fazer um encontro, né, em Manaus, e o Pedro falou assim, Manaus tem condição de fazer um congresso brasileiro de arborização urbana. Né? E aí eu lembro muito bem que o Pedro, o Heitor e eu, e agora? Vamos ligar para a Luciana, né, que era nossa secretária de meio ambiente, e o Heitor ligou para ela, o que tu acha de a gente levar um congresso para Manaus, né, um CEBAL para Manaus ali? E a Luciana na hora falou assim, abraçou a ideia. Não, pode, o que precisa, né? Não, aí tal, né, vamos fazer. E aí, para o ano seguinte, né, que foi em Vitória, em 2007, nós levamos uma carta, né, com a intenção de fazer o congresso. E nós fizemos em 2008, né? E em 2007, no congresso, Pedro, olha, vamos fazer um campeonato de escalada? 2008, né? Então, foi o start. Sim, 2008 foi o start, né? E aí eu fui convidado. Nesse ano, 2007, vieram, né, o Bruce Smith e o Odo Sisk, né, que foram meus dois instrutores. Que aí me convidaram para ir para os Estados Unidos, e aí eu fiz a minha capacitação, né, na área mesmo, e aprendi a parte de altura, né? Eu já tinha um contato, né? Mas a parte de capacitação mesmo foi lá, né? Foi na Flórida, uma cidade chamada Sarasota. Eu fiquei na casa deles, né? Nós fomos para o centro de treinamento, eu fiz meus cursos de uso de motosserra com segurança, de altura, né? Da parte de escalada. E a partir disso, tu veio com outra visão. Sim, vim com uma visão de uma escola americana, né? Então e também fui participar. Minha ida para lá, né, eu agradeço a Luciana Valente também, né, que era secretária, né, e o Augusto, né, que na época ele era esposo dela, e conseguiram as minhas passagens e fui para lá. E a ideia é competir também, né, eu participei de uma competição de escalada lá, né, em Charlotte. Fiz um treinamento como preparar a competição, e aí a ideia era fazer isso, competir e para trazer para o Brasil uma competição, né? E o know-how de como organizar o congresso, como organizar, né, um campeonato, né? O Pedro Mendes me deu essa função ali, me deu essa missão, né? E foi muito trabalhoso organizar esse primeiro campeonato? Foi. Porque não existiam experiências como essa. A gente nunca tinha feito, né? E lógico, né? Então foi tudo muito. Mas eu tive ajuda, né? Eu tive a ajuda do Bruce Smith, que ele veio para o Brasil junto com outros, meus dois instrutores. Eles vieram para cá para o Brasil, e nós fizemos em Manaus o primeiro campeonato de escalada em árvores, né? E eles me ajudaram bastante, mas eu tive a ajuda de Jeremy, que era vice-presidente, do Pedro, de Ednilson, né? Tive a ajuda da Secretaria de Meio Ambiente, né? que ficou encarregada de fazer o congresso. E aí eu fiz o meu primeiro treinamento, né, para a equipe que ia competir, né, para os competidores. A gente fez também um curso lá para o pessoal que ia ajudar a gente, né? E conseguimos fazer, né, o primeiro campeonato brasileiro de escalada em árvore, em 2008. Né? Sidney, como tu avalia assim, quanto esse trabalho, essa inovação que tu trouxe, né, e contribuiu te capacitando lá fora, trazendo essa experiência, o quanto isso tem contribuído com a formação, né, dos novos arboristas,
como a SBAL tem também colaborado nesse aspecto. Qual é a tua visão da condição atual e o que isso tem trazido de suporte para os trabalhos dos arboristas? Bom, Kathleen, inicialmente nesse período, né, lá atrás, né, era muito difícil, né, para a gente, porque no Brasil não tinha, né, não tinham escaladores, não tinham profissionais, né, e aí né, a gente teve a ideia de fazer esse campeonato, né, junto com o Pedro, Luana Vargas ali, que era uma das diretoras da ISA, hoje ainda é. E era muito difícil porque não tinha questão de equipamentos, né, de outros profissionais que podiam ajudar. Nós chegamos a fazer campeonato em Bento Gonçalves, por exemplo, só tinha eu, né, para preparar as árvores em cima. Eu tinha que podar, preparar as árvores, e no dia da execução eu tinha que ficar lá cuidando de tudo. Tinha a equipe embaixo, aí eu já tinha, né, me auxiliando ali diretamente. Era André Puente, Márcio Delpino, já formou uma equipe. Aguinaldo, né? Mas era no solo ali, né? Aguinaldo, Ângelo lá do Rio Grande do Sul, tudo, né? E aí eu fui algumas vezes antes para capacitar. Então era tudo muito difícil, né? Tudo inicial ali, né? Questão de equipamento, de grana, né? Para fazer, né? Então Pedro, por exemplo, né? De fevereiro, no segundo, para fazer o terceiro campeonato, né, Pedro, Sidney, a gente não tem grana para trazer os caras. E aí agora? Só que eu pensei assim, né, se eu deixo de fazer um ano sequer, seria difícil, né, dar continuidade. Né? Quebrar para quebrar, né? Segmento. E aí o Pedro, cara, vamos tentar, vamos lá, né? Se desafiar. Vamos desafiar, né? E aí, né, eu falei assim, olha, vai ter o André, vai não sei o quê, vamos lá fazer? Vamos. E a gente conseguiu, né? Então, tudo isso, né, foi muito difícil pra gente, né? Mas a SBAL, né, comprou a ideia, começou com o Pedro e os próximos presidentes, né? Depois veio o Zé Ricardo, né, o Heitor, o André, e a gente, né, não podia... Na minha visão, né, a gente não podia parar um ano sequer para a gente fazer tudo isso, né? E aí, graças a Deus, a gente, né, eu e a equipe ali, a gente veio ralando, suando, né? Não é fácil, até hoje não é fácil, né? É um custo fazer isso, muito grande. E a gente, né, eu presto serviço, né? Eu tenho uma empresinha pequenininha. Então, você largar os teus serviços para fazer isso, né? A gente não ganha nada e não recebe, lógico, que nem não foi a nossa intenção nenhuma, né? Ganhar dinheiro nenhum. A nossa intenção foi realmente difundir a arboricultura, né? Mas, Sidney, isso tem sido um diferencial, né, na formação de profissionais, porque esse é um momento que atrai as pessoas para conhecerem, né? Exatamente. Embora sejam são 2 dias usualmente de campeonato, né? São 2 dias intensos, mas que ali as pessoas podem avaliar o que é essa possibilidade profissional, inclusive, né? Sim. Que inclusive profissionais dessa área podem ter uma boa remuneração a partir do momento que eles são capacitados, que eles agem dentro dos padrões. Isso é uma importante espaço de profissional, né? Sim, exatamente. A ideia, né, do campeonato é difundir a arboricultura, difundir o manejo adequado e difundir a segurança, né, que envolve todo esse trabalho. E mostrar para a população no geral, para o país todo, que existem profissionais, né, que são prestam um trabalho de excelência. Que prestam um trabalho de excelência. Né? Quem ganha com isso é a arboricultura, né? A árvore pode receber um manejo adequado, com um profissional adequado. Né? E aí, por exemplo, né, a gente presta serviço. E aí a gente tem por exemplo, alguns reclamam, né? O cliente ali, né? Que nem conhece, né, o trabalho, né? Por que você cobra esse valor?
né? Porque a gente investe em capacitação, em equipamentos, né? O equipamento, para a gente fazer isso com segurança, o equipamento não é barato, né? Você vai comprar uma corda adequada para se trabalhar numa árvore, você vai gastar hoje aí R$ 1.600. E não é só uma corda, tem um cinto, tem capacete, né? Então, com a competição, né, com o campeonato ali, a gente acaba divulgando tudo isso. E isso é nossa grande função, difundir tudo isso, né, para que tenhamos mais profissionais, né, e o campeonato ele ajuda nessa confraternização entre os profissionais, acaba se conhecendo, acaba trocando ideias, técnicas, fazendo links, estimulando, né? Estimulando outros profissionais. O campeonato, você pode ter certeza que quem competiu, né, esse ano aqui em Campo Grande voltou para casa com uma outra visão. Sidney, é até importante tu tocar nesse ponto, né? Porque se sabe que esse ano foi um ano excepcional na quantidade de participantes, Sim, né? sim. Nós tivemos aqui em Campo Grande um número considerável de competidores que supostamente são profissionais aí aptos ao mercado, né? E são exemplos para que outros se estimulem a entrar nesse nicho profissional importante, que por consequência vai promover um trabalho padrão e de excelência no cuidado com as árvores. Eu gostaria que tu trouxesse para nós um pouco assim da tua visão das perspectivas futuras em relação a esse trabalho, que ele pode contribuir com essa ação que a SBAL tem muito se empenhado em promover, né, na qualificação dos arboristas. Bom, eu acredito, né? Eu acredito fielmente que esse ano foi um passo assim para a gente aumentar, né, a quantidade de profissionais, de estimular outros profissionais, né? Então, por isso, a nossa ideia de sempre, antes do campeonato, promover uma capacitação na cidade, né, para que essa cidade possa não só trazer competidores para o campeonato ali, mas que a cidade tenha profissionais, né, que vão executar trabalhos, né, nas árvores de forma adequada e segurança. Eu acredito que nós estamos agora, nesse momento, crescendo cada vez mais, né? Existem algumas dificuldades ainda, né, de trazer equipamentos, né, de ferramentas adequadas, mas isso já mudou muito, né, de quando a gente começou ali atrás, né, para comprar era uma dificuldade grande. Hoje ainda é um pouquinho assim, mas é bem menos, né, mas tem tudo muito mais acessível para você trazer equipamento, trazer ferramenta para o profissional ali executar, né, dentro da competição, dentro desse avanço, com apoio, né, da SBAL, com nossa, né, hoje nós temos por exemplo, nós temos um comitê hoje, né, nós criamos o comitê em 2010 ali, né, um comitê que eram alguns profissionais para difundir isso tudo, né, e hoje nós estamos mais organizados, né, graças a Deus a gente tem o Anderson que está ajudando demais, o Thiago Ozanana, o Anderson é de Caxias, o Thiago Ozanana é de Minas Gerais, né, eu estou ali em São Paulo, e aí tem o André Puente, né, o nosso André Puente, o Márcio Delpino, que a nossa ideia é isso, né, difundir a arboricultura, difundir esse trabalho, né, que a gente possa ter mais profissionais para atuar na arboricultura, né, de forma adequada e de forma segura, né? A nossa profissão é uma profissão das mais perigosas no mundo, né? Tá lá no topo dos riscos. A gente trabalha numa altura. Então, né, tem que estar muito qualificado. Tem que estar qualificado. E muito sabendo o que vai ser feito lá, né? Sim. Sidney, e o presidente Sérgio Chaves é um entusiasta, né, desse trabalho, e ele trouxe esse ano uma inovação no Congresso, né, que foi o Sebal Mirim. E foi possível fazer alguma experiência com os pequenos para mostrar de que no futuro são os profissionais que podem estar aí, de que eles conheçam um pouco
do que é possível fazer em termos de arboricultura? Pois é, esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu, na verdade, né? A gente não conseguiu ali, devido à logística, que é levar as crianças no final de semana e tudo mais, tá? Mas a gente tem uma ideia muito bacana, né? A gente vai tentar implantar em Maringá, para tirar uma manhã ali só com as crianças com escaladinha, convidar os competidores, né? E para fazer uma escaladinha, mostrar como é a vida, como é a nossa profissão, né? Eu sou engenheiro florestal, né? Me especializei em engenharia de segurança. E já vai, então, mostrar para os futuros arboristas, futuros né? arboristas, quem sabe, né? Mostrar como é o trabalho, como é o nosso trabalho na árvore, o que a gente precisa, né, para fazer. Então, eu acredito que nós temos outros colegas profissionais aí também que vão ajudar, vão trabalhar nessa questão. Nós tínhamos a ideia, né, de levar as crianças, aí foi feita uma outra programação, mas é justamente por causa de logística e tudo mais. Mas aí para Maringá a gente quer aproveitar e fazer uma coisa bem bacana, né? O Maringá vai ser o próximo congresso, e a gente vai preparar com muito carinho, muita coisa legal. Aí em novembro a gente vai ter o nosso segundo campeonato latino de escalada em árvores. E vão vir, né, alguns profissionais dos Estados Unidos, do México, Colômbia, Argentina, Peru, Bolívia, né? Tem gente que vai vir do Canadá para cá, tem americanos que vão vir para cá para a gente, para ajudar, né, a fazer. E lá dentro a gente vai fazer uma jornada técnica de segurança, né, no manejo de árvores urbanas. Nós criamos o Arbor Show também aqui no Brasil, né? O Arbor Show é justamente para falar sobre segurança no manejo de árvores urbanas, sabe? Mostrar como que se usa a motosserra, procedimentos de uso de motosserra com segurança, procedimentos de altura, procedimentos de poda, descer galhos com segurança. Então, a gente vai fazer essas atividades, a gente vem fazendo no Brasil e a gente quer difundir cada vez mais. Então, Kathleen, eu acho que a gente já sofreu muito, né, para fazer as competições. Não é fácil, não é simples. É uma responsabilidade muito grande, né, fazer uma competição dessa, que é uma atividade de risco. Né? Para isso, a gente tem vários procedimentos de segurança, sabe? A gente chega a ser um pouco chato, rígido, porque é questão de segurança, né? Então, o engraçado que os competidores, alguns vieram depois, cara, a gente vê vocês ali, tudo concentrado, e aí, sabe, às vezes a gente quer chegar ali perto, mas é porque é uma responsabilidade muito grande, né? E é uma atividade de risco, e a gente quer que saia tudo certinho, não tenha acidente nenhum, sabe? Então a gente cobra e segue procedimentos, né? Então tem procedimento, acabou a modalidade aqui, acabou. Ninguém vai subir mais aqui, vamos para outra. Sidney, eu quero te perguntar uma coisa. Esse ano nós foram 22 competidores? 22. 22 competidores. Então isso foi um número bem expressivo, né? De pessoas referentes. E qual é o perfil desse profissional? Quem são as pessoas que podem buscar isso? E o que elas podem, a partir do momento que iniciam uma jornada nesse caminho da arboricultura, né? O que isso pode vir a somar como carreira profissional? Sim, a profissão de arborista, né? Ela, basicamente nos Estados Unidos ela é uma profissão, né, registrada. Aqui no Brasil, né, os arboristas são nós temos os arboristas profissionais, né? São aqueles que emitem laudos, são responsáveis técnicos, emitem RT. E nós temos os arboristas operacionais, como a gente chama, né? E esses profissionais, eles podem executar. Quem pode fazer? Qualquer um pode. Claro, existe algumas, vamos dizer assim, ele tem algumas aptidões, né, para fazer isso, né? Então, a princípio, para execução, qualquer pessoa. Basta fazer uma boa capacitação, né?
uma capacitação bem feita, para altura, sabe, para a parte da escalada, o mínimo aí, sabe, de 3 dias só para isso, né? Então ele precisa se capacitar também para usar uma motosserra com segurança. Então tem que fazer uma boa capacitação de no mínimo 2 dias aí, né? A parte de poda também. É preciso fazer uma boa capacitação para isso, né? Então para alguns é um pouco difícil, mas nada que, sabe, que atrapalhe, dificulta. Então é uma profissão digna, né? E é uma profissão em ascensão, né? Que ela tem uma perspectiva de mercado, uma fatia importante, sim, né? Que está sendo aberto. E na medida que a pessoa buscar a sua qualificação e estiver trabalhando adequadamente, ela tem boas possibilidades de ganhos financeiros com isso. Exatamente. É algo aí que o mercado está pedindo, não é? E cada vez mais está crescendo, né? E a ideia da competição, né, desse campeonato, apesar de ser uma competição, né, mas é justamente voltada para esses profissionais, né? Ela é voltada para o profissional que atua no manejo de árvores urbanas, tá? Para mostrar para a população... Dá visibilidade, né? Isso, dá visibilidade para esses profissionais. O que a gente quer é difundir a arboricultura, é mostrar que existem profissionais que atuam no manejo de árvores urbanas e profissionais capacitados, né? E que fazem isso, que podem fazer com segurança, né? E essa é uma profissão, né, que digna, tem que ter muito, né, de um grande respeito. E que presta um grande serviço para a sociedade, né, a partir do momento que uma árvore é manejada adequadamente, né? Sidney, para a gente finalizar, eu soube que a partir da inserção aqui do campeonato em Campo Grande, existe a possibilidade, inclusive, de uma competição aqui dentro dos esportes que a prefeitura promove aqui, de ter uma perspectiva de continuidade desse trabalho que a cidade viu a partir dessa ação bem feita aqui, de inserir no seu calendário de esportes radicais, é isso? Parece que sim, né? Eu acho que dá para fazer, claro. A nossa ideia no próximo ano é fazer os regionais, né? Essa foi sempre a nossa ideia. Só que não é fácil fazer, né? A gente tem que largar, tem que ter gente, uma logística para isso. E cada regional nossa da SBAL, no próximo ano, a gente já quer fazer outras competições. E claro, Campo Grande é uma regional, a regional Centro-Oeste, né? Que podemos fazer outra vez aqui, né? Que bárbaro. E esse ano nós tivemos umas ajudas aí muito legais. Nós tivemos a participação de outros colegas de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né, que vieram para cá antes. Sidney, nós queremos ajudar vocês aí. Eu posso ir para aí ajudar? Posso. Sabe, pode vir. Só que a gente não tem muito recurso para hospedagem. Não te preocupa, a gente vai ajudar. Demonstra que as pessoas estão se interessando, né, e querem contribuir. Nós tivemos o Ivan Santos, né, o Marcos, a Patrícia, que é a esposa do Ivan, o Gabriel, o Guilherme lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Né, disseram antes, vou para aí, vou ajudar. Não te preocupa, Sidney, a gente vai. Vieram por conta, pagaram o seu hotel, sua gasolina, ajudaram a gente. Foi uma ajuda excepcional. Nós conseguimos fazer uma competição linda, maravilhosa, tá? Fora, né? Nem falo da nossa equipe de hoje, né? O Thiago, lá de Minas Gerais, o Anderson, né? O Márcio, o André, a Morgana, né? A esposa do Anderson, que... Então, gente de todos os cantos estão entendendo a importância disso e se agregando. Isso. Né? A prefeitura também, lógico, aqui, claro, né, que ajudou bastante. Com a estrutura, né? Porque não é uma estrutura complexa para organizar, né? Sim, é uma estrutura complexa, né? E a gente está trabalhando agora para a gente ter uma estrutura melhor agora. Eu acho que a gente vai conseguir fazer umas coisas bem legais aqui, né? Os patrocinadores, né? Tu não vai falar dos apoios? Sim, nós tivemos
alguns apoios esse ano, né? Nós esperamos ter outros apoios no próximo ano. Para o latino-americano, a gente já conseguiu uns apoios aí, né? A Husqvarna vai apoiar, vai patrocinar a gente no latino-americano e para os próximos congressos. A Teufelberg, né? Que é uma empresa austríaca, né? Que vai apoiar a gente também. A gente vai ter participação da Arbomaster. Então, vai vir muita gente boa para cá, para o próximo campeonato latino, e eu tenho certeza que a gente vai, para o próximo ano, a gente vai ter um campeonato muito melhor do que a gente teve nesse, que foi ótimo, foi maravilhoso, né? E cada vez vai se tornar melhor, né? Sim, cada vez vai se tornar melhor, né? A Gisele ajudou muita gente aqui, a prefeitura ajudou muita gente, o governo do estado também ajudou a gente, cedendo o parque ali pra gente, parque lindo. Aliás, né? um espaço maravilhoso, né? Nossa, parque lindo, né? Conseguimos encontrar umas árvores maravilhosas para fazer competição, e os competidores saíram daqui dizendo assim, ó, não, ano que vem eu quero competir de novo, né? É isso que é bacana. Entusiasmados ali, né? E é isso, Kathleen. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, e a gente vai fazer, se Deus quiser, vai difundir muito mais a arboricultura no Brasil todo, ter muito mais profissionais aí para manejar essas árvores de forma adequada e tendo o resultado final que se espera, né? Sim. O cuidado adequado da árvore, com as nossas árvores. Nossas árvores, né? Que são as mais importantes ali para a gente ali. Que bom, Sidney. Então, eu conversei com o Sidney Brasil, engenheiro florestal, responsável pela organização do Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores, que trouxe essa experiência inovadora, né, para o Brasil, e é um entusiasta desse processo, e que tem estimulado aí muitos profissionais a se qualificarem nesse trabalho de cuidado com as árvores. E tanto quanto isso, que é o nosso resultado esperado, uma importante fatia de mercado aí de empreendedorismo, né, aberta, no qual o campeonato é exatamente um espaço promotor dessa profissão. Sidney, muito obrigado pela tua dedicação em promover, né, esse importante trabalho, e que tu siga aí firme e determinado para que se avance cada vez mais e mais Sidney se formem, né, Brasil afora. Obrigado, Kathleen. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, né, na nossa arboricultura ainda. Não parou ainda. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa, e a gente está disponível, né? A gente está acreditando em muita coisa, né, para a gente fazer uma arboricultura melhor, ter mais profissionais. Cara, eu queria muito agradecer a Teufelberg, porque é uma empresa que me ajudou bastante, me ajuda bastante, né? Hoje eu sou instrutor da Arbomaster, né, que é uma empresa americana, né? Então, que só tem me trazido muita alegria no meu trabalho, na minha profissão. Eu vou para os Estados Unidos, volto ministrando curso lá, e eu devo tudo a isso a SBAL, né? Então, né, e por isso eu me dedico cada vez mais a SBAL, me disponibilizo, venho com o maior prazer, e é isso. Obrigada, Sidney. Então, acreditar é a palavra. E a SBAL tem acreditado, tem confiado e tem estimulado seus profissionais, né, a contribuírem com todo esse trabalho de qualificação dos nossos espaços, da conservação das árvores urbanas. E nos seus 30 anos, essa é a meta da SBAL. Qualificar ainda mais esse trabalho e estimular os profissionais que compreendam toda a importância dessa formação. Com isso, eu encerro mais um podcast SBAL e convido a todos vocês a seguirem as nossas redes, de procurarem na página da SBAL as informações a respeito dessa sociedade tão importante, e aqueles que ainda não são sócios, que se associem. A SBAL tem muito a contribuir e qualificar os nossos profissionais. Até a próxima. Sociedade Brasileira de Arborização Urbana.
Há 30 anos, patrimônio do Brasil.